Salve, salve, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 22/4, né? E preparados para a quarta aula de Geografia, desse modo de videoaula? Vem comigo. Atenção, muito foco na aula, não deixe de prestar atenção, tá? Vem com a gente, não abandone o celular ou o computador, que você puder utilizar para apreciar a aula, use. Vem com lápis, borracha, livro na mão. Eu vou soltar a vinheta e depois da vinheta, concentração e foco total na aula. Até já! Então vamos lá, galera, sem mais delongas, aula 4, tá? Tema da aula de hoje, os climas do Brasil. Abra o seu livro na página 184. Acompanhe comigo aí, né? Os principais objetivos dessa aula de hoje é nós identificarmos os tipos de clima predominantes aqui no nosso país, compreender as causas e as consequências da dinâmica climática do Brasil, né? Por que um determinado lugar chove muito, por que chove pouco, por que chove muito num determinado lugar durante uma época do ano e nesse mesmo lugar, em outra época do ano, não chove, quase fica um clima muito seco. Tudo isso a gente vai começar a compreender a partir de agora, estudando esse capítulo. E por último, caracterizar, né, os fenômenos climáticos do território brasileiro. Então, sem mais delongas, nós temos que entender, primeiramente, primeiro subtítulo aí, principais fatores e elementos climáticos, tá? Então a gente começa pela altitude, tá? Uma coisa que estudante de geografia sempre está esbarrando, tá? Já estudamos parte do território e relevo. Quanto maior a altitude, tá, de um determinado terreno, menor a temperatura. Então a altitude ela vai influenciar também no clima. Partes do território, estados, cidades que sejam mais altas vão ser mais frios do que as cidades situadas mais baixas. Outro fator, falamos aí da altitude, relevo, tá? O relevo, o formato do relevo. Umas cidades, às vezes nós temos barreiras, né? Nós vamos entender um pouquinho mais disso aí. Barreiras, chamamos de barreiras geográficas ou barreiras naturais que impedem a passagem do ar, né? Chegando aqui a outra determinada região. O maior exemplo disso, aqui por exemplo na cidade do Rio de Janeiro, nós temos ali o maciço do Mendanha, que é uma grande formação rochosa, bastante alta, que ela acaba concentrando, formando uma barreira, impedindo que parte da umidade que vem do mar circule, partes, né? Acaba que você tem uma região que chove bastante. No Nordeste brasileiro, nós temos também uma situação muito fácil de identificar. Nós temos o Planalto da Borborema, que impede que a maritimidade, o ar úmido que vem do oceano, entre dentro do continente, fazendo com que uma região relativamente próxima do mar seja o semiárido. Então, quando nós falamos de relevo, como influenciador do clima, nós temos que lembrar que o relevo às vezes também forma uma barreira. Outro fator formador de elemento climático interessante é a maritimidade. O que é a maritimidade? É a proximidade do mar, né? Lógico que se você estiver próximo do mar, você vai estar uma região mais úmida. Por um outro lado, quando você está numa zona de continentalidade, ou seja, mais adentro do país, distante do mar, você também vai ter uma influência por causa disso, tá? Normalmente, regiões próximas do mar são mais úmidas e normalmente, regiões mais no centro do continente são secas. Eu digo normalmente, porque mais para frente a gente vai estudar um pouquinho, nós temos uma exceção aqui no nosso país, tá? Que é a região
que é a região amazônica, que apesar de ela estar no meio do país, longe do mar, mas ela, devido à sua grande diversidade florestal, né, de vegetação, você acaba tendo uma grande região úmida no meio do continente sul-americano. Já falei. E latitudes, né? Relembrando, para quem não lembra, né, as latitudes são os paralelos, né? E lembra que quando você estudou sobre os paralelos, as latitudes, as regiões mais quentes do planeta, regiões que estão próximas à linha do Equador, tá? Então grave isso. Regiões mais próximas da linha do Equador são regiões quentes. As regiões no meio, entre a linha do Equador e os polos, são regiões com mais equilíbrio, né, de temperatura, nem muito quente nem muito frio. E as regiões mais distantes, no caso os polos, os dois polos, as regiões mais frias do planeta. Então, latitude é também um fator influenciador. Aí nós temos as correntes marítimas. O que são correntes marítimas? São águas que, por N fatores, elas acabam circulando. As águas no oceano, elas não ficam paradas, elas circulam por todo o planeta, né? E alguns movimentos já foram catalogados pelos cientistas. Aí nós vamos observarmos na página 186, tem um quadro logo no alto assim, você vai ver a direção de várias correntes marítimas, né? Fala até de algumas correntes que passam aqui pelo nosso país, que influenciam bastante o nosso clima. Atentos aí. E o último fator citado aqui no nosso texto são as massas de ar, tá? Ainda na página 186 e também na 187, nós temos dois mapas interessantes aí, mostrando as principais massas de ar, tá? Que nós temos aqui no nosso país. Nós temos as massas equatoriais, tá? Massa equatorial continental. Temos a massa tropical atlântica, a massa polar atlântica, massa equatorial atlântica, massa tropical continental. Dá uma lida nesse texto aí, tá? Se tiver alguma dúvida, me chama no privado, que a gente tira essas dúvidas. Muita atenção! O movimento das massas são diferentes, tá? No inverno e no verão. Muita atenção a esses dois quadrinhos que estão aí nessas páginas. Por último, fechando isso, essa página 188 e 189, nós temos aí a descrição dos climas, tá? Brasileiros: clima equatorial úmido, clima tropical litorâneo, tropical de altitude, clima tropical continental, clima tropical semiárido e clima subtropical úmido. Para auxiliar ao entendimento disso aí, tem um gráfico aí, dê uma olhada aí, você vai ver um gráfico. Esse gráfico se chama climograma, tá? Eu vou mandar um videozinho à parte explicando para você como ler um climograma. E depois de olhar esse vídeo, você tiver alguma dificuldade ainda, você volta para mim, eu tento mandar um outro material de apoio, a gente tenta conversar e explicar para vocês como se lê um climograma, tá bom? E aí você dá uma lida, como é que lê o climograma, e depois você lê essa parte aqui do livro, tá? Daqui a pouco eu vou estar passando aí, mandando mensagem para vocês, fiquem atentos, tá? Vai ver a aula outra hora, tudo, não. Agora, se liga na aula. Eu vou pedir para cada um de vocês fazerem alguns exercícios, me manda no privado, a gente vai corrigir, se tiver tudo certinho, eu vou pedir para vocês postarem no grupo. Tudo ok? Grande abraço, tá? Aguardo vocês no final da aula para correção. E com dúvidas, vem comigo no privado. Grande abraço.